Nem Mais, o podcast com Marta Caldeira e João Nuno Zambuja. Olá a todos! Olá, cá estamos para mais um programa Nem Mais Nem menos. Nem Menos e hoje com a presença aqui do Pedro Cerumanho, que é uma honra estar aqui no nosso programa. E quem é o Pedro Cerumanho? Quem é? Exato, o Pedro Cerumanho, que apresentou recentemente o seu último livro e que, por coincidência, comemora os 20 anos de carreira literária. É E como se chama o último livro? O último livro chama-se O que Escondem os Animais. É um livro-objeto para os mais pequenos, com 14 canções das Garibambi, que transformam 14 animais em 14 objetos. Se cantares ao ritmo certo, o animal vira objeto. E as Garibambi é uma dupla musical composta. A Joana Mafalda Araújo e a Aurora Miranda. Que compuseram as canções propositadamente para este. Sim, nós juntamos. Eu já tinha começado a pensar o objeto, o livro, a nível gráfico, as ilustrações, as transformações, e precisava realmente do parceiro ideal que pegasse nas palavras e as fizesse dançar para os mais pequenos. Portanto, são tudo letras. São tudo letras de canções que depois, através do QR Code que temos no início do livro, podemos tirar e ir cantando. E ao cantar, o animal vai se transformando, como por exemplo o primeiro é o senhor elefante que bebe chá para ficar mais elegante e transforma-se num bolo de chá. Para além dos animais se transformarem em modo de adivinha, está escondido o próximo animal, então obriga o pequeno leitor a procurar também qual é o próximo animal. Não vamos desvendar, não podemos contar tudo, até porque este é um livro que o Pedro Cerumanho acaba de apresentar e nós também queremos que o procurem. Por exemplo, em Braga pode ser adquirido na livraria Centésima Página, bem no centro da cidade. Quem não conhece, vá visitar esta livraria, que é fabulosa. Para além dessa livraria, na Centésima Página, Pedro, onde é que as tuas obras e este livro em concreto se podem encontrar? O livro está disponível em todas as livrarias do país. Nós temos uma distribuidora nacional e para além das livrarias, nas plataformas. Por exemplo, ele antes de sair teve em pré-venda na UC e vai estar nas FNACs, perto de trás. Nós inclusive vamos fazer um roteiro para algumas livrarias FNAC, com eu e as Garibambi. Queres dizer quais serão, assim, tens datas já? Tenho, embora ainda estamos a ver a questão da agenda, porque também temos já várias sessões em escolas, colégios. Sim, certo. Mas em termos de FNACs, por exemplo, consegues dizer as cidades onde estarás? Vamos fazer só em 3 do Norte, para já, em Braga e no Porto em 2. Braga e Porto? Já fiz isso com um livro anterior, que era o Semear, com o Ivandro Renan, em que visitamos também essas FNACs, e a partir daí queremos também estar presentes na Feira do Livro de Lisboa e na Feira do Livro do Porto, depois já posterior. Pelo menos nessas feiras do livro. Já podemos avançar com isso? Tu que estarás, já será uma certeza? Sim, praticamente é uma certeza, até porque eu vou estar lá também por outro projeto que tenho com a Arial Editores, e vou aproveitar então 2 em 1 também lá, apresento este livro, possivelmente também na Feira do Livro de Coimbra, porque eu fiquei de desenhar a programação infantil-juvenil desta nova edição da Feira do Livro de Coimbra, e vamos continuar aí por muitos festivais, muitas feiras do livro. Eu nos últimos anos também tenho desdobrado um pouco como programador de festivais, e então isso também nos leva depois a fazer esse percurso, essa viagem. Sim, também ajuda, não é? Também ajuda a promoção. Sim, as Garibambi também já têm a sua agenda própria. Pois. Elas fazem concertos para a infância, espetáculos no Teatro Circo, Auditório Vita, e também já fomos a Lagos, às Palavras Mágicas, que é um festival de contadores de histórias, e muito provavelmente é só uma questão de articularmos as nossas agendas para E então tu convidaste-as para este projeto? Sim, eu convidei a Joana e a Aurora
porque gosto muito da energia delas, das canções que fazem. A Joana já a conhecia há mais tempo, a Aurora agora. A paixão que tem também pela literatura infantil-juvenil também foi uma condicionante muito importante, e porque eu precisava de um parceiro musical neste livro, e elas foram realmente a cereja no cimo do bolo. Exatamente. Porque eu ia só dizer, porque tinhas pensado assim, o projeto para ser musicado, ou seja, quando o imaginaste, quando ilustravas a fazer as ilustrações, eu não sei se tu começas com as ilustrações. Sim, eu comecei por eu hoje até levei os originais, porque era uma sessão mais íntima, mais pessoal, então levei as primeiras folhas, guardanapos, onde eu numa esplanada comecei... os segredos, a intimidade. Sim, comecei a pensar os animais, os primeiros, mesmo para os primeiros desenhos que fiz, do elefante e do flamingo a abrir, e levei esses esboços comigo. Isto nasceu dessa brincadeira do livro objeto, e também se calhar da minha visão foi mudando ao longo dos anos, conhecendo outros autores, outros livros, na Feira de Livro de Bolonha. Eu próprio sou um grande consumidor de literatura infantil-juvenil, então venho sempre carregado de Bolonha com livros de objeto que abrem, que brincam. E eu comecei então a pensar que me faltava no meu portfólio, na minha biografia, a bibliografia, um livro para os mais pequeninos, um baby book. Um baby book. Exato. E por isso sempre foi de raiz, sempre imaginei este livro musicado. Foi mesmo um objetivo marcado, foi fazer o meu primeiro livro musicado para os mais pequeninos, de uma forma divertida e interativa, que os obrigasse a tentar adivinhar, a procurar, a descobrir e a cantar. Portanto, sempre que fizeres apresentações deste livro, vai ter sempre essa animação para... Vai ter sempre essa animação, sim. As músicas estão disponíveis online, as Garibambi fizeram questão em deixar em modo aberto. Sim. Qualquer um, mesmo tendo o livro ou não, pode ouvir. Elas estão no Spotify, na Apple Music, no YouTube, podem ouvir. E a ideia é depois também os pais poderem replicar em casa as sessões que nós fazemos nas escolas. Exatamente. Bem, então, pelo que estás a dizer, vê-se que tens muita experiência, acumulaste muita experiência, inclusive internacional, nestes 20 anos de carreira, porque já tens 38 livros publicados, não é? Em 20 anos. Portanto, este é o 38º. Este é o 38º. Sim, eu acho que é fundamental as nossas experiências e vivências. E muito mais recentemente, essa porta que se abriu no pós-pandemia, em que comecei também a visitar escolas portuguesas no estrangeiro. Primeiro online, com a pandemia, depois presencialmente. Claro. E como é que tem sido essa recepção lá fora? Para mim foi um enriquecimento pessoal muito grande, porque eu comecei nos Estados Unidos, fiz a costa leste toda, Boston, Nova York, depois Toronto, Canadá. Depois voltei lá o ano passado para fazer a costa oeste, Califórnia, São Francisco, e agora mais recentemente a Europa. Fiz um itinerário de 6 países, sempre com o Instituto Camões, a promover o livro e a leitura e a língua portuguesa. Portanto, para estudantes, alunos. Sempre alunos e famílias. Isso também foi algo que eu gostei muito, é que muitas vezes fazia as sessões para os alunos e para os avós e para os pais. E sentia-se muito aquela energia portuguesa, de receber, de saudosismo, de falar, de recordar as origens. Exatamente. Isto vale tanto como um bacalhau lá fora. É como ter recebido um bacalhau. E um pastel de nata. Claro, porque um pastel de nata. Isto é levar um bocado das raízes das Sem pessoas dúvida. Que estão lá fora. Não? Sabes, depende do país, em cada país é uma experiência diferente, mas por exemplo, nos Estados Unidos a experiência que eu tive foi que os alunos, ou melhor, os avós, são aquela geração que ainda fala português,
Os filhos já estão integrados. Eu fui a escolas onde o diretor da escola, o principal, era português, Sim. era de Castelo Neivo. Oh. E depois, polícias, bombeiros, e depois os netos, aqueles que querem que recuperem a Portugalidade. Então, muitas sessões foram com os avós e com os netos. Porque os pais já não falam, já estão integrados, têm o seu dia-a-dia. Aliás, há escolas, eles têm 3 tipos de escolas nos Estados Unidos, também é interessante isso, são onde se seleciona português. São as International Schools, onde tem mesmo no programa português e espanhol, e tu entras na escola e basicamente são escolas latinas, onde vês portugueses, brasileiros e sul-americanos. Depois das International Schools tens a escola normal, pública norte-americana, onde o Camões faz um protocolo e então tem X horas de português, é negociado com a direção da escola. E tens uma terceira escola, que são as chamadas escolas comunitárias, que é durante a semana serve centro de dia para os avós e no sábado de manhã fazem aulas para os netos. Espetacular. E então foi o que eu fiz, fui lá no sábado de manhã com os avós do centro de dia e os netos que vêm aprender e fizemos sessões todos juntos. Claro, como com o livro Meu Avô Consegue Voar e outros livros de família, mas foi muito poderoso. Muito e eles mostram-se interessados, os netos, assim, querem aquela ligação? Não. Muito, muito interessados em aprender português. E uma coisa que eu descobri aí mais na Europa, nesse itinerário que eu fiz da Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica, por exemplo, em França eu fiz umas sessões em Lyon e depois fui para Paris, e em Lyon fui a umas escolas internacionais e fiz a sessão para alunos que estavam de português, estavam a aprender português, só que depois estavam a assistir a algumas professoras francesas e elas ficaram super entusiasmadas, porque disseram que não tinham aquilo em França, não é costume levarem autores à escola. Isso é excelente. E então pediram-me se eu ia à turma delas fazer também. Para franceses? Então eu depois fui à sala delas e desenhei no quadro enquanto ia contando e e eles disseram, ficaram super maravilhados, não é? Porque tu aproveitas esse dom que tens de desenhar e então fazes desenhos ali mesmo na frente das pessoas. Foi muito. Sim, porque o Pedro Soromanho é um grande ilustrador, não é? Portanto, ele ilustra as próprias histórias, além de as escrever, e portanto é entrar no mundo mágico do Pedro Soromanho. Esse foi todo desenhado a lápis, e depois de desenhar tudo a lápis foi fotografado e colorido em digital. Então é uma mistura de desenho a lápis que eu deixo depois sempre. Porque há 20 anos atrás, quando eu te entrevistei a primeira vez, era tudo, não havia ainda digital que tu utilizasses, mas não há mal nenhum em nós utilizarmos a mistura, as não texturas, é? As texturas e aproveitar, nunca deixar nem tudo, nem tudo manual, nem tudo digital, ou seja, aproveitarmos todas as potencialidades, porque não vamos negar. Não, hoje em dia o digital também traz grandes vantagens, porque eu, por exemplo, para já a portabilidade, não é? Eu, como ando sempre em viagem, de escola em escola, de cidade em cidade, levando o tablet, posso ir trabalhando. Exatamente. E depois, às vezes, também trabalhos que me encomendam com grandes dimensões. Tu ali crias uma resolução de um cartaz gigante e podes estar ali a trabalhar. Coisas que, se fossem fisicamente, era difícil. Tinhas de ter um estúdio próprio. Tinha que ter um estúdio só para isso. Antes do João Nuno, que eu sei que está aqui com imensas questões para o Pedro Soromanho. Não tenho imensas. Tem muitas. Avançar, eu trago aqui uma surpresa para o Pedro Soromanho, que é precisamente o seu primeiro livro. Uau. A Nascente. Isso é uma raridade. Tinta. Isso é uma raridade. Em que o grande protagonista é o Gonçalo. Onde é que está este Pedro hoje? Oi. O que é que mudou entretanto? E já nessa altura, claro, o Pedro escreveu e também ilustrou. Sim, este foi todo ilustrado a lápis de cor. É lindíssimo, mas eu lembro-me perfeitamente de mostrares todos estes desenhos enormes que tu tinhas e eram fantásticos. Eu queria tê-los todos em casa. Eu só olhava para aquilo e queria tê-los todos em casa. Este foi o meu primeiro livro, infantil-juvenil,
foi todo desenhado a lápis de cor, tem 20 desenhos e vários capítulos da minha primeira aventura. Aqui o Pedro, bem, acho que uma das grandes transformações nestes últimos anos foi o facto de ser pai, não é? De ter uma filha já com 12 anos. Isso trouxe-me também outra visão do mundo e outras responsabilidades. E depois, eu acho que o facto de eu ser, eu às vezes faço essa autoanálise, essa autocrítica, o facto de eu ser autodidata e nunca ter tido uma formação académica de ilustração, de pintura, fez com que eu fosse sempre muito curioso em aprender e em ver e absorver tudo o que está à minha volta. Tipo Saramago. Saramago era um autodidata, e para mim o Nobel. Sim, Portanto, é o nosso único prémio. E notas uma evolução nos desenhos nestes últimos 20 anos? Sim. Mas este Gonçalo A minha existe? cultura visual é muito diferente. Né? E este menino, o Gonçalo, ainda existe na tua imaginação? Eu tive pena, agora que recordamos esses tempos, tive pena de não continuar a série porque eu fiz a Nascentinta e depois o Reino do Silêncio, que é a segunda, com o prefácio de Walter Ugumem. E foi a segunda aventura do Gonçalo, e a ideia era todos os anos ia fazer numa nova aventura para acompanhar o crescimento também dos leitores. Mas depois intrometeu-se um desafio muito grande, que foi o meu terceiro livro, em que eu tive que deixar de parte esta coleção e dedicar-me a 100%, que foi o 900 História de um Rei, sobre Dom Afonso Henriques, porque... Os 900 anos, não é? Sim, porque era uma efeméride que iam comemorar, e eu tinha um timing, um prazo, e era uma coisa diferente para mim, porque enquanto esses dois primeiros eu basicamente foi pegar numa folha em branco e despejar a minha imaginação, aqui eu tinha que pegar na história de Portugal e tive que passar alguns meses a ler José Matoso e outros historiadores medievais, a digerir e a transformar aquilo numa aventura. E eu acho que é cada vez mais importante nós fazermos, nós que gostamos de literatura e que ensinamos literatura e que também aconselhamos literatura, não é? Acho que também devemos muito passar ou fazer questão de relembrar este tipo de efemérides, porque senão é um desvanecimento da nossa própria cultura, porque hoje em dia nós somos planetários, ou seja, é uma mistura de tal ordem hoje em dia, com a mobilidade das populações, que às tantas acaba também por nos descaracterizar um pouco, e não tem mal nenhum. Simplesmente acho que este tipo de iniciativas é muito importante para nós preservarmos a nossa cultura, o nosso património de alguma forma, e o partilharmos também com todos os que estão connosco, não é? Bem, a premissa com que eu comecei a desenhar, a escrever e ilustrar o 900 foi para já uma frase marcante do José Matoso, que é nas personagens medievais às vezes os documentos são tão escassos e raros que é preciso uma boa dose de imaginação. Exatamente, sim. E então eu aí senti mais à vontade. Sim, para criar, não é? E depois eu tinha um objetivo, que era transformar aquela história numa aventura. Porque nós muitas vezes, agora já nem tanto, mas há uns anos, portugueses eram muito sempre os heróis dos outros e os nossos não valorizávamos. E a verdade é que realmente podemos pegar nos nossos reis, nos nossos antepassados, em figuras emblemáticas. Exatamente, e na nossa própria como a Brites de Almeida, como o Nuno Álvares Pereira, a Maria da Fonte. São grandes figuras. Maria da Fonte. A nossa Maria da Fonte. Enquanto quando ouvimos uma Joana d'Arc e o Rei Artur e nós tudo também temos, não é? E os nossos, muitas vezes, ficam esquecidos. Tínhamos aquele hábito mais modesto e humilde. Que agora, e na altura eu lembro-me que foi um lançamento descomunal, foi em Guimarães, com 900 crianças, formaram a bandeira portuguesa, as 900 crianças. Guimarães na altura veio o Presidente da República, é absolutamente incrível. Era o Cavaco Silva, o Presidente, e pronto, e estive lá, estávamos cá em cima e as crianças. Eu recordo-me dessas imagens. E depois o livro entrou para o Plano Nacional de Leitura, foi o meu primeiro livro, e isso dei-lhe ainda mais força e comecei a cavalgar
não só no norte, mas em todo o país. Claro. Olha, e agora que já estamos perto do fim do nosso tempo, não é? Já? Porque Isto passa já tão depressa. verdade. Passa Ficámos depressa, aqui com o passa Pedro depressa. Mas agora, desculpa, Horas, diz. já que falaste em efemérides, tu apresentaste este livro no dia 21 de fevereiro, que é o Dia Internacional da Língua Materna, não é? E tu nasceste no Zimbábue, qual é a tua língua materna? A minha É o português, já. Eu vim pequenino, os meus pais moravam em Tete, em Moçambique, e que faz fronteira quase com o Zimbábue, na antiga Rodésia. E então eu nasci lá, mas depois dá-se o 25 de Abril, eles vêm retornados e ficamos a morar no Algarve, em Tavira. Eu tenho uma costela algarvia, eu tenho outra. E depois só aos 7 anos é que me mudei para Braga, onde já moro há 43 anos. E pelo caminho... Já és mais bracarense, não é? Sim, já sou mais bracarense. E pelo caminho há muitas histórias que os meus pais me iam contando, da altura de africanas, episódios e vivências. Eu acho que ainda ontem, numa escola que eu visitei em Matosinhos, uma bibliotecária depois veio ter comigo e disse: eu vi logo que você era africano pela forma desprendida com que conta as histórias e que nos faz viajar. E eu disse, e já houve outra amiga minha, a Ivone Paz, me disse: tu vê-se mesmo que és uma pessoa intercontinental, és uma pessoa do ar, para já sou gêmeos, né? Signo do ar. E realmente eu sempre fui muito desprendido e muito criativo, e eu acho que isso me dá esse potencial para escrever e inventar para as crianças. Eu gosto mesmo de criar mundos e inventar personagens. E o Pedro Stromanho faz isto na língua portuguesa, que muito honra a nossa língua, não é? Sim, e a nossa cultura. Sim, sim. E isso é excelente, é isso que nós precisamos. Estas viagens só vieram reforçar essa minha visão de que a língua portuguesa é algo que nos une por todo o mundo. Exatamente. E todos esses países que eu vou visitando é o mesmo um elo. É o que une a língua portuguesa. Estavas a dizer há bocado. É fantástico. Lancei agora também, é interessante. Mas já tens livros traduzidos também. Sim, eu tenho livros, por exemplo, As Galochas Vermelhas foi um livro que levamos à Feira do Livro de Bolonha e que chamou a atenção de vários editores. E então foi publicado na Grécia, Espanha, Itália e Brasil. As Galochas Vermelhas. Fala sobre a liberdade. E agora lancei em Nice, fui a um festival de Nice e lancei 2 livros bilíngues, português-francês. Brutal, brutal. Só podemos estar orgulhosos do Pedro Stromanho, que muito nos honra também por estar aqui connosco. Estamos já na reta final deste episódio, mais um episódio, desta vez com o nosso convidado especial, neste Nem Mais, Nem Menos, com o Pedro Stromanho, e estivemos a falar sobretudo deste livro, o último do Pedro Stromanho, um livro incrível. São 14 canções de 14 animais para 14 objetos, tudo para crianças e com muita música à mistura. Este é um projeto incrível que o Pedro faz questão de partilhar connosco, também aqui neste nosso podcast, e estamos muito gratos por estar aqui connosco. Muito obrigado. Muito sucesso. Foi um gosto. Muito sucesso e foi um gosto enorme. Eu é que agradeço e espero desejo-vos também um sucesso. Obrigado. No vosso podcast. E que venham mais 20. É isso. Brindemos aos 20 e à carreira também do Pedro, que já conta com 20 anos nesta viagem, nesta jornada incrível pelo mundo infantil e a partilhar histórias fantásticas que habitam na sua imaginação. Um grande abraço e até sempre. Até à próxima.